Tecnotalk no ar em mais uma segunda-feira. Se a sua semana estava desanimada, chegou a hora de você mudar tudo isso. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso espaço. Por aqui, você já sabe, a gente fala de tecnologia, narrativas emergentes, criatividade, inovação. Hoje, a nossa conversa é sobre o futuro dos negócios com tecnologia. Um papo para te deixar com as ideias a mil e, quem sabe, te ajudar a tirar projetos da gaveta. Nada mal para a gente começar uma semana, hein? Então fica ligado por aqui até o fim da nossa conversa que você não vai se arrepender. Eu vou começar com um agradecimento especial à St. Paul Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis justamente nessas áreas: tecnologia, inovação, criatividade e vários outros segmentos também. Vai lá no site deles, stpaul.com.br, e confere. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Então vamos falar de negócios e de como esse universo tem se transformado através da tecnologia. Afinal, qual é o futuro dos negócios com o uso cada vez mais aplicado da tecnologia? Pergunta de milhões, né? Tira o sono de muita gente. Tira o seu sono também? A gente vai te responder. Antes, eu quero aqui te deixar bem tranquilo que você vai se apropriar, vai aproveitar muitas oportunidades que vão surgir aqui nesse nosso papo. A gente já fala disso já, daqui a pouquinho eu vou te contar quem é o meu convidado. Antes de apresentar quem está comigo hoje, vou lembrar a você de se inscrever no nosso canal, curtir nosso conteúdo. Já temos vários episódios para assistir, para compartilhar. Aproveita para ativar aquele sininho de notificações e não perder mais nada do que vem por aí. O Tecnotalk também está nas plataformas de áudio Deezer e Spotify. Dá para ouvir a gente no trânsito, na academia, correndo no parque, correndo na praia, onde você quiser. Bom, hoje eu estou com o Arthur Igreja. Ele será o único convidado dessa vez, desse episódio, porque é um comunicador nato, palestrante, super antenado em tudo que a tecnologia transforma na nossa rotina e, claro, é um super empreendedor. O Arthur é palestrante em mais de 150 eventos por ano, como o TEDx, Brasil, Europa, Estados Unidos, vários festivais de inovação, autor de best-seller, cofundador de plataforma e ainda colunista na Rádio CBN, por isso ele merece um programa inteiro só pra ele. Arthur, obrigada! Que prazer! Sempre entrevistei muito o Arthur na TV, agora é um prazer gigante ter você aqui comigo no Tecnotalk. Obrigada mesmo! Cris, muito feliz de estar aqui. Eu acompanho todos os episódios, então é uma honra participar e uma grande responsabilidade. Opa! Vamos lá, queria saber como o empreendedorismo e a tecnologia entraram na sua carreira. Puxa, acho que foi uma coisa muito natural, então sempre fui apaixonado por tecnologia. Costumo brincar que começou com as brincadeiras de fato em montar Lego, em sempre saber muito sobre tecnologia. Sou engenheiro, então foi um lado que surgiu. E depois eu quis abrir os meus negócios. Então trabalhei com tecnologia, trabalhei com robótica na indústria. E depois quis criar os meus negócios. Então foi uma coisa muito natural, essa junção dos negócios e da tecnologia. Como é que a tecnologia está transformando os cenários corporativos hoje e as relações da forma que a gente conhece? O que mudou? O que mudou? Tudo. Mudou tudo, basicamente tudo, né? Mas eu costumo resumir da seguinte forma: o que acontece é que há 30 anos atrás, o consumidor ele tinha que caçar as coisas. Então o consumidor, eu sempre brinco, né? A pessoa queria comprar um sofá, comprar uma camisa. Basicamente, ela tinha que sair no sábado de manhã e procurar um lugar, procurar o estoque daquele lugar, procurar as opções, ou seja, tinha uma assimetria para o lado dos negócios. Quem estava vendendo alguma coisa tinha uma assimetria em torno do comprador, e isso inverteu. Então, o comprador hoje tem um poder gigantesco, e muitas empresas não perceberam isso. Segundo ponto que eu acho que é muito importante, Cris, é o seguinte: o consumidor ele não tem caixinhas de experiência. E muitas empresas não perceberam isso. Então, o que eu quero dizer com isso? A mesma experiência que a pessoa tem no streaming, que ela tem no YouTube, ou seja lá o que for,
ela espera aquele mesmo nível de excelência, de facilidade, de trânsito para conseguir fazer as coisas em qualquer setor. Então, tem muitos setores que eles ainda se resguardam do tipo, não, mas no nosso setor fazemos as coisas dessa forma. Isso é absolutamente insuficiente. Então, se a pessoa ela tem uma experiência de compra, pode ser um setor completamente diferente. É aquilo que ela gravou como padrão ouro. Então ainda tem muito para ser feito para que nós possamos ter uma homogeneidade maior nessas experiências. E como deixar de ver essas transformações como ameaças e enxergá-las de fato como uma oportunidade? Porque a gente percebe que tem muita gente que ainda tem medo de Ah, tecnologia. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, então, é uma loucura. As pessoas acham que é um bicho de sete cabeças que vai roubar o emprego delas. Como enxergar como uma oportunidade que de fato é, Arthur? não, com certeza. Eu acho que tem 2 pontos. Primeiro é o seguinte: tudo que é novo e desconhecido causa medo. Então é um instinto humano muito natural. Só que tem uma coisa muito curiosa da tecnologia que é a seguinte: a mesma pessoa ela tem medo de uma certa tecnologia, é muito curioso que a partir do momento que ela usa, ela domina aquilo, ela se torna em 5 minutos uma apoiadora, ela começa a sugerir aquilo para outras pessoas. Então o que é muito comum? A pessoa tem uma fase de medo, ela tem uma fase de adoção e ela se torna uma promotora. O que me leva ao seguinte raciocínio: o que falta para a pessoa ver como oportunidade é ela o quanto antes ter a curiosidade de usar. Então, é normal sentir esse medo, mas como é que ela pode fugir do medo? Usando, tendo experiências. Então, eu acho que reconhecer esse medo, mas ter um contato próximo com a tecnologia é fundamental. E quais são, na sua opinião, as principais tecnologias que você aponta hoje como maiores tendências exatamente para a transformação de negócios? Olha, mais do que apontar novas tecnologias, porque assim, não tem como não falar de inteligência artificial, Sim. é absolutamente inevitável nesse ano. Só que o grande desafio é aplicar. Então, o que eu vejo em muitas empresas é que parece que elas estão buscando a nova novidade o tempo todo. Então, muito mais do que isso, eu costumo dizer o seguinte: o maior desafio para empresas e para o consumidor é conseguir viver, no nosso caso, aonde estamos gravando aqui, em 2023. A maior parte das nossas experiências não acontece em 2023. E por que eu estou falando isso? Porque a tecnologia e a inovação, elas te transportam no tempo. Então, por exemplo, se você está usando 5G nesse momento, mas você se desloca algumas quadras e passa a ter 4G, o que acontece? Você não está mais em 2023. Então, essa linha do tempo, o que acontece? Tem muitas empresas que elas ficam procurando, puxa, mas o que vai acontecer em 2025? O que vai acontecer em 2030? Só que muitas vezes, dentro dos processos da empresa e o que ela oferece para o seu consumidor, esses processos não estão nem em 2023. Então, tem um contraponto também que eu gosto de fazer, que é o seguinte: muito mais do que tentar cravar o que vai acontecer daqui a 3 anos, nós temos que ter um cuidado muito grande em trazer tudo que nós podemos para 2023. Então, tem muitas empresas que elas estão preocupadíssimas com tecnologias emergentes, só que dentro dessa empresa tem processos que funcionam da forma como funcionava em 1980. Como Então, diz uma amiga minha que funcionava lá no tempo dos maias, dos fenícios e dos astecas. exatamente. Então tem que ter muito cuidado com essa história da super tendência. E o que nós vemos no mercado, tem empresas que são geniais nisso. O próprio caso da Apple, ela nunca é a primeira a chegar em alguma coisa. Ela não foi a primeira a fazer computador, ela não foi a primeira a fazer smartphone, ela sempre chega um pouquinho depois. Então é curioso que a empresa mais valiosa em bolsa hoje, ela não é exatamente a empresa das tendências, ela não é a empresa que chega por primeiro. Mas quando ela chega Exato, porque ela já avaliou, já analisou tudo que tem no mercado. é isso aí. E isso que as empresas deveriam fazer, na sua Exatamente, opinião. exatamente. Queria que você me contasse da sua plataforma. O que é a sua plataforma? Quais são as dores que você ajuda na plataforma? Puxa, o AAA foi um super desafio que surgiu lá em 2017. Muito se fala hoje em lifelong learning, né? Ou seja, as pessoas precisam aprender de forma continuada, não existe mais aquele ciclo, né? De Durante começo, a meio e vida fim. inteira. Exatamente. E aí o nosso desafio é levar isso para pessoas e para empresas. Então, nós temos uma plataforma de conteúdo, mas o grande desafio é conseguir fazer não só uma curadoria, mas a customização. Ou seja, nós temos clientes hoje, por exemplo, chega uma empresa de varejo, só que nós conseguimos diagnosticar em qual estado que ela está e criar uma trilha de aprendizado para que ela consiga, no menor tempo possível, encontrar os conteúdos que são pertinentes ao desafio de negócio que ela tem. Porque o que acontece? Uma pessoa pode usar o YouTube, tá tudo lá. Só que qual que é a grande dificuldade? A pessoa entender
daquele mundo de conteúdos, o que é realmente pertinente para ela. Então esse é o nosso grande desafio, falar sobre inovação, mas primeiro, de um jeito descomplicado e aterrissando com cases práticos, mas principalmente conseguindo ser útil para aquela empresa, para aquele empreendedor, levando o conteúdo que é necessário para ela. Maravilha. Enquanto comunicador, e você é um grande comunicador, Poxa, é incrível bondade como sua. você. Não, é verdade. É incrível como você consegue passar de maneira muito fácil esse universo que, para muita gente, ainda é um universo que parece muito complexo. Como é que você enxerga o poder e a importância de se comunicar aí de forma assertiva para o futuro dos negócios em qualquer área? Nossa, bom, esse é o seu domínio, essa é a sua área, né? Mas acho que temos desafios incríveis. E o setor de tecnologia, para ser muito sincero, ele ainda é muito frágil nesse sentido. Então, o que acontece é que o assunto da tecnologia e da inovação, ele tem dois grandes problemas. O primeiro, que ele surge num ambiente de tecnófilos, então são os apaixonados da tecnologia pela tecnologia. Por isso que eu faço essa crítica. Tem muitas empresas de tecnologia que elas criam coisas um pouco para elas mesmas. Então elas não falam de uma forma amistosa com o mercado. E aí fica um pouco daquela posição do tipo, mas o mercado não entendeu. Tem muita startup que passa por isso também. Ela acha que ela tem uma proposição genial e ela fala, mas o mercado ainda não entendeu. Não é obrigação do mercado entender. Não, e vamos combinar que comunicação não é o que eu falo, é o que o Claro. outro entende. Isso é básico. Exatamente, mas é isso que falta. E o segundo grande problema, então, tem essa questão de complicar demais. E a segunda coisa é que o papo da inovação mais assusta do que aproxima. Então, eu tenho uma verdadeira batalha em tentar simplificar, acolher e mostrar o lado positivo da tecnologia e da inovação. Então, nos últimos anos, nós vimos muito aquela conversa do mundo super exponencial e as pessoas acabam associando o quê? Tecnologia a surgimento, desaparecimento de empregos, empresas que vão desaparecer. Então fica um pouco essa face do filme de terror. Então não é só a visão do Exterminador do Futuro para a vida das pessoas. E daí tem muita gente que fica perguntando, puxa, mas por que as empresas não inovam? Por que as pessoas não se apaixonam por inovação? Mas quem está falando de inovação está assustando. Então não é por esse caminho. Então tem um grande desafio na comunicação da inovação e da tecnologia, que é virar essa chave do susto e transformar isso em oportunidade, em prosperidade, em produtividade, enfim, em atributos positivos. É basicamente um letramento que a gente precisa Exato. fazer. Eu concordo com você. Tem uma outra questão que é muito delicada quando a gente olha o universo da tecnologia, que eu sou uma entusiasta apaixonada também, como você bem sabe. Nós ainda percebemos que é um universo muito masculino. Demais. O que a gente tem de números é que apenas 20% das pessoas que trabalham com tecnologia são mulheres. Se você subir ali para cargo de liderança, isso se afunila aí para 5%, um pouquinho mais talvez em 2023. Como você enxerga isso e de que maneira as mulheres podem se aproximar mais desse universo? Bom, tem alguns desafios. O primeiro deles é reconhecer que isso acontece. Então é um daqueles temas que eu costumo dizer que é o seguinte, é preciso falar sobre isso tanto quanto até o momento que nós conseguimos. Espero que nós vamos chegar no momento em que não será necessário mais falar disso, né? Mas até lá tem um desafio gigantesco. Então, primeiro tem que reconhecer que ainda é um ambiente excessivamente masculino. Basta dar uma olhada nos eventos relacionados a esse tema. Então, alguns eventos fora do Brasil já começam a ter uma participação 45-55, 40-60, mas com grandes incentivos. Então, o caso, por exemplo, do Web Summit Lisboa, inclusive no preço dos tickets, que é incrivelmente diferente para tentar acolher um pouco mais. Mas eu acho que a própria tecnologia vai ajudar nisso. Por que eu quero dizer? O assunto da tecnologia, ele por muito tempo ficou com esse estigma. Então é aquela história, quem gosta de carro, quem gosta de tecnologia, é um ambiente muito masculinizado. Só que a grande boa notícia é que a tecnologia está mais amistosa, ela está mais acolhedora. Então não é mais isso, não é mais essa cara. Porque o que eu acredito é que é um ambiente, e você tem aquele reforço, né? Reforço cíclico. O que eu quero dizer? É um ambiente que é dominado por homens e que acaba ficando um ambiente que assusta as mulheres. Então, por que nós não temos mais mulheres falando sobre tecnologia, sobre inovação e sobre esses temas? Porque era um ambiente assustador, era um ambiente que não acolhia. E agora não é mais isso. Então, o ambiente da tecnologia não é mais um ambiente em que a pessoa... o que eu quero dizer, não é mais aquele ambiente bruto, não é aquele ambiente assustador. Então, acho que
todas essas histórias de sucesso também das startups, das empresas lideradas por mulheres, eu acho que finalmente nós estamos começando a ter esse ciclo virtuoso promovido por mulheres, o que é uma excepcional notícia. Ou seja, mais pessoas vão se enxergar naquilo. Se sentir pertencentes, né? Exatamente. Quando você fala que ele tá mais acolhedor, o que você quer dizer exatamente? O que houve de ações ou não foi algo natural que aconteceu para ser mais acolhedor e menos assustador? Eu acho que por muito tempo esse ambiente ele ficou. Quem estava dominando ele, ou seja, esse ambiente excessivamente masculinizado, que era um ambiente masculinizado, ele se protegia. Ou seja, ele deixava as portas fechadas. Então, eu acredito que passa por esse viés de comunicação. Então, e pelo reconhecimento das empresas, que elas precisam inserir mais pessoas, precisam trazer mais pessoas para esse debate. Então, quando eu falo que ele é assustador, porque ele criava essa porta fechada, ou seja, eram só homens falando disso de uma forma super complicada, não tinham interesse em explicar. Então, volta no desafio da comunicação. Ou seja, é complicado, só eu entendo isso. E não é só no ambiente das Não empresas. faço questão de que outras pessoas entendam. Exato. E o mesmo acontecia no ambiente acadêmico. Então é um pouco de exercício de poder daquilo. Eu domino esse espaço, então eu vou falar isso de uma forma complicada. Por isso que nós ainda vemos nos eventos de tecnologia. Eu me recordo de uma palestra que eu assisti alguns anos atrás. Seguramente a pessoa usou mais de 50 siglas em inglês. Então, é esse tipo de cuidado que tem tudo a ver com comunicação, com esse acolhimento, porque aquilo é desnecessário. A pessoa está tentando usar o público para se glorificar. Só que isso acontece nos palcos, acontece nos conteúdos online, acontece nos eventos, acontece em todos os espaços. Por isso que nós precisamos cada vez mais do que de conteúdos simples e acessíveis. É assim que nós vamos começar a abrir essas portas. E até deixar mais diverso, ter diversidade, pluralidade, que no final das contas faz muita diferença. Você falou que é impossível a gente não falar de inteligência artificial generativa, evidentemente. Como é que o mundo corporativo está nesse momento se relacionando com a inteligência artificial generativa? Cris, eu acho que tem um vácuo gigantesco, assim. Ou seja, tem empresas que estão dominando Que já plenamente. estão voando nisso. Voando. A maior parte muito assustada. Então, entra nessa categoria dos que estão ainda passando pelo período do medo, do tipo, puxa, será que meu negócio vai desaparecer nessa? Será que eu vou ficar pelo caminho? E um grupo que começa a usar de forma tímida. Então, o grande desafio da tecnologia, sabe qual é? Com a chegada da internet e a mesma coisa com a inteligência artificial, o nosso grande desafio é o seguinte: a promessa era de uma democratização gigantesca. Nós vimos isso acontecer com os conteúdos. Então, quer dizer, saímos daquele modelo de poucos canais de rádio, Sim. TV, para milhões de canais nas redes sociais. Mas, voltando ainda nas Big Techs, é engraçado. 100 anos depois, nós temos o quê? Os Vanderbilts, Rockefellers, os dominadores de determinadas áreas. E o mesmo está acontecendo com a inteligência artificial. Então, o que eu quero dizer? Muda tudo, mas não muda nada. Ou seja, na era das Big Techs, nós temos essa pulverização na utilização, mas nós temos o Rockefeller das redes sociais, que é o Mark Zuckerberg. Sim. Nós temos uma dominância no mundo dos smartphones e dos sistemas operacionais, com Alphabet, com Apple e tudo mais. E ao que tudo indica, na corrida da inteligência artificial, acontece o mesmo. Ou seja, eu vejo esses dois cenários. Muitas empresas que não entenderam como conectar isso com o seu negócio, muitas pequenas empresas que acham que esse assunto não é para elas, exatamente o que aconteceu com a internet e com o e-commerce na década de 90. Traduzindo, nesse momento, na inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, nós estamos mais ou menos em 1997 a 98 com a internet. Ou seja, algumas empresas entendendo que elas precisam usar isso com muita velocidade e ainda muita empresa achando que aquilo ali não tem a ver com ela. E vai ser uma revolução, evidentemente, já está sendo, como foi a internet lá atrás. Ou maior. Ou maior. Porque o que acontece hoje é um descolamento da velocidade, do ritmo com que as coisas acontecem. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha ferramentas fantásticas, até então, uma pessoa ela precisava sentar para fazer um texto. Ela precisava sentar para fazer uma pesquisa. Então, o que tinha mudado antes da inteligência artificial generativa?
nós tínhamos um grande ganho de produtividade na etapa de conseguir as informações. Então, aquele clássico e grande chavão que a pessoa não ia mais até a biblioteca porque ela abriu o Google. Mas ainda assim, o indivíduo era o curador do Google, ou seja, ele tinha que navegar em inúmeras páginas, inúmeros vídeos do YouTube, e agora virou uma espécie de lâmpada. Então a pessoa, ela acha essa lâmpada chamada inteligência artificial generativa e ela tem um gênio que, ao contrário de 3 pedidos, ela tem pedidos infinitos. Então ela pede o seguinte: olha, eu quero tal coisa. E o pedido é atendido. Então, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que tem pessoas que usaram a lâmpada poucas vezes, fizeram prompts que não foram adequados, fizeram pedidos que não foram adequados, e aí o que aconteceu? Elas falaram: poxa, mas essa lâmpada ainda não é tão útil. Ou seja, falta usar mais a IA, falta desbravar essas ferramentas. E aí, sinceramente, quando a pessoa passa a usar, tem um antes e um depois. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com você 100%. É impressionante como aumenta a nossa produtividade. Às vezes você tá lá em frente a uma tela em branco ou uma página em branco sem ideia, joga lá na IA, aquilo te dá ideias, inclusive aumenta a nossa criatividade. Eu sou uma apaixonada, Eu também. concordo com você plenamente e queria te ouvir, é um assunto polêmico. Eu faço muito treinamento de comunicação corporativa, em empresas e tal, e tô começando a ver muitas empresas, até algumas delas empresas grandes, que proíbem os seus Nossa. colaboradores de usar o ChatGPT. O que você acha disso? Cris, Tem até uma justificativa que é em relação aos dados dos sim, clientes, da sim. empresa, LGPD e por aí vai, mas quero te ouvir. Mas isso também já mudou, porque a OpenAI reconheceu que isso era uma grande ameaça. Então, isso de fato foi um problema, porque nós vimos algumas instituições financeiras que subiram os dados dos seus clientes para fazer determinadas análises, e aí esses dados vazaram na outra ponta. Então, quer dizer, alguém foi lá e fez uma consulta no ChatGPT e pediu: ChatGPT, me dá tal informação do sistema financeiro. E de repente veio uma informação que uma empresa tinha feito um upload. Então aí você tem um grande problema com LGPD, com inúmeras questões. Mas a OpenAI já mudou isso, as empresas naturalmente vão ter que criar esses silos de informação, porque senão as empresas de IA não vão conseguir prosperar. Dito isso, o mesmo está acontecendo nas escolas, está acontecendo nas Sim, sim. empresas. Eu só consigo classificar isso como ingenuidade. Eu só consigo classificar isso como evitar o inevitável, buscar evitar o inevitável. Mas a grande pergunta que eu sempre faço é o seguinte, e aí é interessante a pergunta, porque aí eu consigo usar uma das formas, consigo mostrar uma das formas que eu uso. Você não precisa cravar quando uma coisa vai acontecer. Agora, você não pode errar a grande tendência. Então, o que eu quero dizer? Qual que é a grande pergunta desse momento? Que é a pergunta que devia ser feita nas escolas. Eu não preciso cravar em que ano que a inteligência artificial vai atingir determinado estágio. Eu não preciso cravar como isso vai acontecer. O ponto não é esse, porque ninguém vai conseguir antever isso. Mas a grande pergunta é o seguinte: no futuro, você enxerga um futuro com mais IA ou menos IA? E a resposta é extremamente óbvia. Extremamente óbvia. Então, para a escola, se você está preparando uma pessoa para o futuro, você está preparando ela mais ou menos, afastando ela desse tema? A outra obviedade é, você está preparando ela menos, ou seja, está fazendo um desserviço. Com relação à empresa, é a mesma coisa. Pergunta número 1, os teus competidores vão usar mais ou menos? Muito mais. Os teus consumidores vão usar mais ou menos? Muito mais. Como que você vai se tornar competitivo se outras empresas vão usar e se o teu consumidor vai demandar isso? Traduzindo, a empresa, ela está se colocando numa posição de vulnerabilidade que é uma coisa incrível. E depois ela vai colocar isso na conta da inteligência artificial. Então ela vai falar: puxa, aconteceu essa transformação e nós não conseguimos nos adaptar. E é por isso que eu também sou muito crítico do termo disrupção, por esse motivo. Porque tem muitas empresas que acabam colocando na conta do inevitável, ou seja, puxa, mas é que isso aconteceu num curtíssimo espaço de tempo. Isso nunca é verdade. Nunca é verdade. O caso da inteligência artificial. Primeiro congresso de IA aconteceu em 1956. Então é aquela velha história de um assunto que está acontecendo de uma hora para outra ao longo de 70 anos. E muita gente falando: puxa, é uma disrupção. Não, não é. Não é mesmo. Vem amadurecendo um pouco mais de 2005 para cá. Mas de 2005 lá se vão 18 anos. Então, essas curvas, por isso que eu estou dizendo, uma empresa que ela reconhece IA agora,
ela já está reconhecendo um pouco atrasada. Agora, ela barrar o uso, puxa, aí ela é uma forte candidata a daqui a pouco ela ter que chamar isso de disrupção no mercado dela, o que não é o caso. E o que fez bombar de fato, claro, a inteligência artificial já existe aí desde a década de 50, como você disse. Agora, a inteligência artificial generativa, que é o grande pulo do gato nessa história, e o ChatGPT, que trouxe esse assunto todo do jeito que está sendo nesse momento, mas existem muitas outras também. Inúmeras outras, só que toda a tecnologia ela acaba tendo um produto que se torna símbolo, né? Então é por isso que nós falamos do iPhone. Mas o iPhone é, enfim, um produto, né? Num mar que surgiu naquela época. Então, só que o iPhone, lançado lá no começo de 2007, se torna o símbolo dessa transformação, dessa geração. E o ChatGPT tem tudo para se tornar o símbolo dessa transformação. E por que o ChatGPT? Design e comunicação. Volta no tema da comunicação. Sabe por quê? A grande mudança, sim, é a história da generativa, que é a analogia do gênio da lâmpada, que você pede o resultado. Então, você não entra mais no processo de obtenção de informação e construção. Você constrói o resultado. Então você fala, eu quero isso. E a inteligência artificial executa. Que, na verdade, já é uma demonstração de como serão as empresas cada vez mais. Então, nós não vamos ter pessoas, processos, reuniões, basicamente, e aí eu posso estar falando uma coisa que vai soar como um apocalipse, mas nós vamos ter mais reuniões, porque vai ser mais um ciclo de definir o que precisa acontecer e a execução vai ser da IA. Ela vai acontecer pela inteligência artificial, pelos robôs, pelas máquinas, então a execução é cada vez menos humana. Mas as execuções serão mais rápidas do que as reuniões, provavelmente. Muito mais, muito mais. Então a grande pergunta é, tá aí, o que nós precisamos fazer agora? Qual que é a próxima prioridade? Mas a execução não é mais no ritmo do ser humano. Mas voltando, por que o ChatGPT? Pela parte do chat, por ser uma conversa. Então a grande transformação não é a IA generativa. A IA generativa, ela já existia em alguma medida, mas a grande questão foi, saiu do âmbito acadêmico, saiu do âmbito dos tecnófilos, saiu do âmbito das empresas que tinham isso como segredos industriais e virou um Google, virou uma coisa assim, que qualquer pessoa, tanto que uma das perguntas mais curiosas que eu recebo, as pessoas mandam muita mensagem pedindo o seguinte, mas aonde que usa isso? E quando você fala openai.com, a pessoa não acredita. Ela não acredita que é tão simples quanto isso. Que você pode ter no seu celular. Então a revolução é essa. A revolução é que tem um aplicativo, mas você não precisa. A segunda coisa, mas qual o treinamento necessário? Nenhum, zero, nada. Então, tem que usar, tem que praticar, né? Não, tudo bem. Até pra você ir alimentando, ela te conhecer cada vez mais, te dar as respostas mais próximas do que você quer, você saber fazer os prompts ou os comandos mais perto do que de fato você precisa para ter o melhor resultado. Mas eu concordo que você não precisa ter. É treinamento você mesmo, você não precisa. Mas tudo que o ChatGPT tem é uma barra perguntando como é que eu te ajudo? Então, a partir do momento que você consegue resumir tudo a isso, é o maior estágio da elegância, é o maior estágio do design. Em que a pessoa bate o olho e ela fala, eu já entendi tudo, eu não preciso... Que voltando no começo do nosso papo, é o que as empresas mais inovadoras do mundo conseguiram fazer, porque elas não têm manuais. Então, a pessoa, quando ela baixa um aplicativo de streaming, perceba, a pessoa não tem nem ideia. Será que as principais plataformas de streaming... Puxa, será que ela tem um serviço de atendimento ao consumidor? Eu não sei. Por quê? Porque funciona impecavelmente. Ela não tem treinamento. Ela não te manda um manual quando você assina. Você não recebe por e-mail um PDF com 30 páginas dizendo como assistir um filme. É de tal forma intuitivo, só que só ficou intuitivo, sabe por quê? Porque a empresa tem uma verdadeira obsessão pelo design e pela experiência do consumidor. E é isso que falta em 99% das empresas. Sabe o que elas fazem? Imagina se eu usar o seguinte termo. Eu vou processar determinada pessoa. É algo que soa pesado. Sim. Soa como algo ruim. Mas perceba que está atrelado a um processo. E é isso que a maior parte das empresas fazem. Sabe o que elas fazem? Elas processam o seu usuário. Elas dão uma lista de tarefas, elas entregam manuais, dificuldades, excesso de telas. Então, tem atrito por toda parte.
A grande revolução do ChatGPT é tirar tudo isso do caminho. Ficou tão elegante que a pessoa está usando inteligência artificial generativa, ela nem sabe. Ela tanto faz. Então a pergunta é essa, por exemplo, qual é a estratégia que o Google usa? Para quem gosta de tecnologia, vai entender que foi fruto do doutorado dos fundadores do Google, que eles usaram uma estratégia que faz a busca. Tanto faz, tanto faz. Funciona impecavelmente bem. Então, quando a tecnologia chega nesse estágio, e é por isso que eu falo que o grande desafio é a inovação não ser necessariamente um tema tão grande. E a que a tecnologia seja algo absolutamente segundo plano. Então é isso que também falta. Por isso que eu falo, né, que quando a inovação avança numa empresa, se torna uma coisa tão natural, tão orgânica, que uma coisa que eu falo há alguns anos que é o seguinte: nenhuma empresa coloca no seu site, por exemplo, para registro nós temos um departamento que cuida da contabilidade. Ninguém faz isso. Por quê? Porque uma empresa, para funcionar, precisa ter contabilidade. E hoje, para uma empresa funcionar, ela precisa ser inovadora. Ela precisa ter um departamento de inovação, alguém cuidando de inovação. Ela É precisa ser curioso muito isso. tecnológica, Ah. ela precisa ter inteligência artificial, mas tudo isso, volto a dizer, é super necessário e absolutamente secundário. Para quem está querendo ressignificar o seu próprio negócio, o que você sugere? Puxa, acho que o ponto de partida é o seguinte: tira do caminho essa história do nosso setor, meu setor. Porque tem uma armadilha terrível aí. O que acontece é que dentro desses silos, uma empresa faz benchmark com seus competidores, então é o que eu sempre brinco, né? A faz com B, B com C e C com A e todos ficam medíocres. Então todos ficam num estágio muito precário. Faça uma abstração disso. Vá procurar outros setores onde o consumidor tem essas experiências encantadoras. E isso, de novo, não é novo. Há quantos anos que as pessoas vão procurar na Disney experiências de atendimento? E aí elas trazem para, sei lá, alguém que está vendendo cerâmica, alguém que está vendendo um carro. Ou seja, esse intercâmbio precisa acontecer de uma forma muito mais acelerada, com experiências e tecnologias que funcionam bem. Então isso é fundamental. E eu acho que a segunda grande dica, Cris, é a seguinte: eh, evite imaginar que o desafio que a tua empresa está tendo, uma armadilha terrível, é achar que esse desafio é da sua empresa. Nunca é. Assim como nós aprendemos com a filosofia, né, que os dilemas eles são absolutamente eternos e são os mesmos. O que muda é a forma, muda a interface, mudam as pessoas, mas o desafio é o mesmo. Então, o que muitas empresas acreditam, e aí tem uma armadilha, que ela acha que aquele desafio é um desafio dela. E tem outras milhares de empresas no mundo que passaram exatamente por esse mesmo desafio. E se ela fizer um pouco de pesquisa, um pouco de imersão, se ela se dedicar a procurar isso, ela vai encontrar centenas de casos de empresas que já passaram por aquilo. Só que não necessariamente esses casos estão na mesma cidade da pessoa, no mesmo país, ou seja lá o que for. Mas muitas vezes está no YouTube, muitas vezes está num podcast. Ou seja, não enxerga aquele desafio, não, mas é que, veja bem, esse desafio que eu tenho com o meu cliente, eu tenho certeza, alguém já resolveu isso. Então, parta do pressuposto que alguém já resolveu isso. E aí você, na frente de um computador ou de um celular, você consegue chegar nessas pessoas que já resolveram esses desafios e aprender com aquilo. Exato. Ah. Então, o resultado dessa história é o seguinte: a internet ainda é incrivelmente subutilizada. Olha, essa frase é ótima. Para quem está aqui nos assistindo, nosso tempo está acabando, que ficou até o final, tenho certeza que as cabeças estão borbulhando. Quais são as dicas finais que você dá para quem quer entrar nesse universo da IA generativa, mas tem medo, acha que vai perder o emprego? É isso que a gente ouve por aí. O que você conta? Use, tenha curiosidade. Então, esse aspecto é fundamental e não vale só para inteligência artificial, vale para tudo. Então, nós vimos, por exemplo, a Meta lançando uma nova rede social. Eu ia te perguntar agora dessa rede social. Eh, ela acabou de lançar, quer dizer, ela lançou uma rede social. E aí eu faço essa pergunta para vários empresários. E aí, você está usando? E a pessoa fala, não. Por quê? Não, mas eu não quero usar. Eu não sei se eu quero mais uma rede social. Aí é que está a armadilha. Porque a questão é o seguinte: muitos CPFs acabam limitando os CNPJs. Então, sinceramente, a questão não é se você vai usar a rede social. É a curiosidade de entender se aquilo pode fazer sentido para o seu negócio. Mas a questão é, quando a pessoa
ela não percebeu, ela muito possivelmente vai barrar iniciativas ligadas àquilo. Então, o que vale para IA vale para qualquer coisa, principalmente os decisores. O que acontece muitas vezes é que quem tem o poder de patrocinar determinadas iniciativas, esse decisor, ele tem 2 desafios. O primeiro, ele se vê cada vez mais longe do consumidor, então o consumidor começa a virar uma abstração. Eu costumo brincar que é o seguinte, quando a empresa precisa fazer construção de persona e canvas, é porque ela está incrivelmente distante do seu consumidor. Consumidor tem nome, sobrenome. Se você não consegue usar o nome de uma pessoa, falar o seguinte, não, nosso consumidor é tal pessoa. Se você precisar abstrair e colocar isso num post-it, faz muito tempo que você não conversa com os seus consumidores. Então, esse distanciamento é um perigo. E a segunda coisa, se a pessoa minimamente não usou, ela não vai conseguir reconhecer o mérito. Então, o que eu quero dizer com isso? Saiu uma nova rede social. Não importa se você vai usar de forma muito frequente, mas use alguns dias. Porque daí, quando alguém chegar na sua equipe e falar o seguinte, olha, nós temos que fazer tal ação naquela rede, você vai falar, caramba, para aquela parcela do público faz todo sentido. Manda ver. Agora, se a pessoa nunca usou, e alguém vai chegar e falar assim, pessoal, que tal fazer um projeto sobre isso? A pessoa provavelmente vai barrar. Porque ela não vê mérito. Por quê? Porque ela não conhece. Então, esse ciclo, infelizmente, sabota também inúmeras empresas. São inúmeros os casos de empresas que elas seguem o padrão de crescimento, apogeu e declínio das pessoas físicas. Então, a única forma de descolar é ter essa compreensão do tipo, o quanto que eu represento da minha base de consumidores? E normalmente a resposta é nada. Uhum. Então, a pessoa falar o seguinte, mas eu não gosto dessa rede social, é irrelevante. É irrelevante. A pergunta é, teu consumidor está usando? Sim. Então isso é determinante para o seu negócio, é vital. Então, volta na inteligência artificial. Não, mas eu não quero me tornar um expert em IA. Nem precisa. A pergunta é importante para o teu consumidor, para o teu negócio? Sim. Então tem que conhecer. Tem que minimamente usar. E nunca foi tão fácil. Maravilha. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com você, Arthur. Muito obrigada. Delícia de conversa Obrigado. mesmo. Obrigada aí por várias dicas, estratégias, sugestões pra gente. Bom demais ter você aqui com a gente. Bom, quero agradecer também a você, claro, que nos acompanhou até o final, essa conversa maravilhosa. Tenho certeza que você vai sair daqui e vai direto, se você não usa ainda, né? Experimentar uma IA generativa pra ver como é isso que você tem que fazer, se joga, se não tá na rede social nova ainda, vai lá, vê como é. E eu vou aproveitar aqui esse restinho de vídeo para lembrar quem está assistindo de se inscrever no nosso canal, deixar um like pra gente, ativa também as notificações de conteúdo, porque toda segunda às 8 da noite tem novidade aqui no YouTube. No Tecnotalk, você já sabe, você encontra conversas incríveis sobre tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, narrativas emergentes. Eu espero que vocês tenham curtido muito, eu adorei. Compartilhem nossos vídeos. Beijão pra vocês, muito obrigada. Beijo pra você, Arthur. Obrigado, outro.